Rede Verdade, o assunto é para o seu bolso. A gente tá aí, essa semana toda a gente fez aqui debates sobre projeções da política, das eleições, fazer umas projeções econômicas. O que vai acontecer no Brasil, na economia, aqui na Paraíba, quando é que a gente vai se livrar ou poderá se livrar desse monstro chamado inflação. Eu vou conversar com o Guilherme Fontana, ele que é economista e vai contar tintim por tintim aqui no Rede Verdade, que começa agora. Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. Sexta-feira, dia 7 de janeiro de 2022. A gente está fechando a semana, mas a gente está iniciando o ano de 2022. Você que acompanhou as edições do Rede Verdade dessa semana, acompanhou aí a gente entrevistando, né, especialistas falando sobre as projeções da política aqui no Brasil e na Paraíba, ano de eleições em 2022, sobre as regras eleitorais, sobre as projeções aí da disputa para 2022. Mas tem um assunto que importa, inclusive, até mais e faz parte da pauta do debate político, que é a economia. O que vai acontecer com o nosso bolso aí ao longo desses 12 meses de 2022? Quais são as previsões? Né? Eu vou fazer um diagnóstico, fazer algumas previsões. E quem vai nos ajudar a fazer isso aqui é o economista Guilherme Fontana, que está aqui conosco. Ele que é, né, diretor também do Grupo Estácio aqui na Paraíba, mas está aqui hoje no Rede Verdade como economista, como especialista na área, para explicar um pouco para a gente esse assunto. Doutor Guilherme, professor, muito obrigado pela sua presença aqui. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui. Boa tarde, eu agradeço o convite. Boa tarde à audiência do programa. E o que precisar, a gente está à disposição. Vamos lá. Vamos tentar fazer um diagnóstico inicial. Por que é que nós estamos nessa situação hoje de começar a falar de inflação, que é o que mexe logo com as pessoas? Tudo muito caro, né? Tudo aumentando, todas as tarifas aumentando. Por que é que nós chegamos a esse espaço? É o aumento do combustível? É o aumento da energia elétrica? Foi a pandemia? É a escassez de produtos? O que é que resolveu? Explica para a gente direitinho. A gente realmente está passando por um processo inflacionário muito grande, né? A gente vai projetar a inflação para o final do ano em 10%, que é algo, uma inflação de 2 dígitos não é algo saudável, né, para a economia, né? A gente pode levantar vários fatores para essa alta da inflação, né? Mas eu acho que um principal fator que impacta diretamente na inflação é a taxa de câmbio, né? A gente tem uma moeda, o real está muito desvalorizado, né? A gente tem um dólar muito alto, né? E isso impacta, né? Porque os preços das commodities, né? Por exemplo, o petróleo, essas coisas, tudo é atrelado matéria-prima. É atrelado ao mercado internacional, que é atrelado ao dólar, né? Então, acaba que aumenta o custo para todos os insumos e aí aumenta o custo para a produção, para todo mundo, né? Tem outros fatores, né? A gente teve agora recentemente, por exemplo, a questão da crise hídrica, né? Que aí tem aumento da energia, que isso já impacta também nos custos de tudo, né? Então, são diversos fatores que impactam a inflação. A escassez de produtos também, em função da pandemia, também gera isso? A indústria, ela sofreu muito porque ela também teve uma escassez de insumos. E aí a produção caiu, né? Você pega, por exemplo, a produção de automóveis, né? A gente vê que os automóveis zero, um preço muito alto, né? Todo mundo tem falando bastante do preço dos automóveis, né? Por quê? Falta insumos na produção, aumenta o preço, enfim, é uma forma de controlar. E isso acontece também em todos os setores, né? Até da alimentação básica, tudo isso também impacta, né? Então, eu quero lhe perguntar se é injusto, então, se tem responsabilidade da pandemia, se é injusto colocar toda a culpa nas costas do governo federal, por exemplo, quando se fala em inflação. Ou ele tem, sim, parte de uma responsabilidade e poderia mexer alguns pauzinhos para contornar isso. Tem parte da responsabilidade. A gente sabe que a economia mundial como um todo está passando por um processo inflacionário. Mas o Brasil, ele está com um processo inflacionário mais agressivo, tá mais agudo para nós. Por quê? As instabilidades políticas, a gente sabe que o Brasil talvez demorou muito para acelerar o processo de vacinação em comparação a alguns outros países, e isso acaba que a gente sente um pouco isso de forma mais
efetiva no Brasil. Mas o processo inflacionário, ele é um processo global, todos os países, economias super fortes, como a dos Estados Unidos, na Europa, a Inglaterra, estão passando por um problema de inflação. É claro que num patamar menor que o do Brasil, mas passam também. E aí no Brasil, por que que no Brasil esse processo ele ficou mais agudo, mais acentuado? Por que que a gente está sofrendo mais? Por que que o brasileiro está percebendo mais ao aumento de preço? Por questões políticas, a própria questão do teto de gastos, né? Que o governo aumentou o teto de gastos e aí o mercado olha dessa forma, com uma forma muito positiva. Investe menos, aumenta o desemprego, né? Tudo isso impacta no processo inflacionário, né? Tá. Eu queria voltar um pouquinho, só no início da sua fala, de forma bem didática, inclusive, para quem está nos acompanhando, explicar essa história de taxa de câmbio. Para quem está em casa dizendo, mas eu não entendo como é que o dólar é tanto, o real é tanto, como é que funciona isso? E a partir de uma explicação sobre como funciona isso, que medidas poderiam ser adotadas para que a gente possa, enfim, pelo menos se aproximar um pouco mais? Basicamente é isso. O resumo o que é a taxa de câmbio, né? É a quantidade de reais, de real, que eu preciso para comprar um dólar, digamos assim, né? Então, hoje, por exemplo, para eu ter um dólar, eu preciso despender R$ 5,60 a cada dólar que eu queira ter na minha carteira. E por que ele fica tão alto ou fica tão baixo? Que variação é essa? Varia muito, por exemplo, muito pelo mercado financeiro. Apesar do setor de consumo, a compra e venda de produtos impactar na taxa de dólar, mas isso é muito pelo mercado financeiro. São os investidores, as pessoas que têm dólar, que estão fora do Brasil, que colocam o dólar no Brasil ou tiram o dólar do Brasil. Então, basicamente, o que os investidores fazem? Eles olham para o Brasil, não veem uma segurança, se sentem inseguro, aí eles tiram o dólar do Brasil. Com a falta de dólar, o preço do dólar ele aumenta, então tem menos dólar no mercado e aí com isso fica mais caro ter dólar no Brasil, entendeu? Então basicamente é isso, os investidores tiram o dinheiro do Brasil e colocam em lugares mais seguros, é isso que impacta a taxa de câmbio. Comprar dólar, o governo brasileiro fazer essa compra para fazer circular no mercado, isso ajuda, mas tem um limite? Tem um limite, o governo tem as reservas e ele tem um certo limite para esse tipo de compra, né? Ele vai controlando. Talvez o dólar não tenha disparado mais, porque o governo entra no mercado frequentemente tentando comprar e segurando essa taxa, né? Mas é claro que tudo tem um limite. O governo tem as suas reservas também, o dinheiro é finito, né? Então o governo tem até certo ponto. A gente diz que no Brasil a taxa de câmbio é livre, né? O governo não teórico não interferir, mas ele acaba interferindo quando a coisa começa a se desproporcionar do que seria uma realidade normal, né? Tá. Temos que pensar em coisas em cenários piores do que esse, do ponto de vista de recessão, de desemprego, para levar para o ano de 2014, por exemplo. Depois das eleições de 2014, a então presidente Dilma, reeleita, foi para público para dizer, as contas estão um rombo e eu vou precisar aqui aumentar impostos, eu vou precisar aqui acabar com algumas isenções, eu vou precisar aqui, inclusive, aumentar a taxa de juros. A gente corre o risco de acontecer isso no final de 2022 das eleições? Corre o risco. O risco é muito, e assim, acredito que possa ser essa medida que o governo vai tomar. O Banco Central, que controla a taxa de juros, já está aumentando a taxa de juros, já está sinalizando. Isso deve acontecer no final de 2022, porque o governo agora, durante o ano de 2022, que é um ano eleitoral, deve gastar mais, aumentar os gastos. Veja aí, Auxílio Brasil, aumento do gasto de teto. O governo vai botar mais dinheiro na economia porque Agora, é uma política, se a gente fazer a conta, é uma política bastante desafiadora, porque da mesma forma que o governo vai colocar mais dinheiro na economia, o Banco Central vai aumentar a taxa de juros. Aumentando a taxa de juros, aumenta o desemprego. E aí a dívida pública também, com o aumento da taxa de juros, ela aumenta muito a dívida pública. E aí o governo vai ter dificuldade no futuro. Qualquer governo, inclusive, ou o Bolsonaro reeleito ou um outro, teria que dar esse freio. Essa é a grande insegurança do mercado, porque não sabe, isso é um dos fatores que impactam, por exemplo, em questões macroeconômicas de dólar, tudo isso, porque o mercado não sabe quem é que vai ser eleito. Porque pode ser que um governo populista ou o governo Bolsonaro não consiga tomar as medidas que precisa no final de outubro, para controlar a economia. Então o mercado fica, por isso que o dólar aumenta, os investidores estrangeiros tiram o dinheiro do Brasil, porque
se sentem inseguros, Meu né? Deus, se eu soubesse que você ia dar essa resposta, eu nem teria feito essa pergunta. Porque essa questão do psicológico mexe muito na própria questão das pessoas ou gastarem, ou consumirem, ou investirem. Quer falar sobre isso? Mas porque eu já tinha... Não, na verdade, essa questão psicológica, as pessoas, existem várias pesquisas. Uma das, dentro da variável lá que o Banco Central estuda para poder calcular a taxa de juros, ele leva em consideração a expectativa das pessoas. Isso é uma das variáveis, eles fazem pesquisa sobre isso. Então, a expectativa das pessoas já está muito linkada com isso que eu venho falando. As pessoas têm uma expectativa não muito positiva para essas questões, né? Com as questões de gastos. O que freia ainda mais. Isso, o que freia ainda mais o investimento. Bom, olha, são 13 horas e 43 minutos. Basicamente, as pessoas ou já almoçaram, que estão nos acompanhando aí, já almoçaram, mas utilizaram aí ou gás natural, ou utilizaram o botijão de gás, né, para fazer esse almoço. Estão ali, comeram carne ou não comeram frango ou não comeram, enfim, ou peixe, agora, e está todo mundo dizendo assim, mas quando é que eu vou ter uma possibilidade de não ver o preço do gás baixar, do botijão baixar, da carne baixar para 2022? Há alguma previsão dessa? Existe sim. Por mais que a gente possa pensar que a gente está com um índice de inflação muito alto, a inflação de 2022 ela vai ser menor. Hoje a gente está em torno aí de 10% de inflação, mas a inflação de 2022, a projeção de todos os economistas, do Boletim Focus, que é o boletim do Banco Central, é de 5%. Então, a gente tende a ter uma redução na inflação e um ganho aí. O grande ponto é que para essa redução... Isso é uma boa notícia. Essa é uma boa notícia. O viés negativo dessa situação é que para chegar nesse patamar de 5%, vai ter que ser preciso um aumento da taxa de juros muito forte. E o aumento da taxa de juros muito forte, ela gera desemprego. Então, a gente vai ter uma redução no nível de preços, obviamente, mas vai ter um aumento ou uma manutenção da taxa de desemprego que é muito alta no Brasil. Muito alta. Que estava até se recuperando, mas era uma recuperação fruto da pandemia, dos eventos voltando. Do retorno, das coisas. Daquilo que ficou afastado. Bom, mas a gente está diante de novos números, de coronavírus, de outras variantes, aumentando o número de casos e tudo. Ela pode ser um outro fator negativo ainda em 2022, cancelamento dos carnavais e tudo, volta a assustar a economia, a pandemia? A Ômicron, os economistas ainda estão muito incertos, porque a gente não tem um conhecimento muito profundo de como vai ser, da agressividade e tudo, né? A expectativa ainda é de um 2022 muito instável, com indicadores macroeconômicos muito difíceis ainda, mas já uma recuperação muito pequena, assim, né? Como a redução da taxa de inflação, um crescimento da economia como um todo muito pequeno, né? A gente não está levando em conta ainda essas variantes da Ômicron, porque a gente acredita que com a vacina deve-se controlar essa variável, né? Mas ainda é tudo muito incerto, né? Tá. Bom, nesse caso específico da contenção da inflação, você aponta aí positivamente. Agora, preço de combustível, está falando que está atrelado aí ao dólar e tudo. Alguma perspectiva de 2022, algo positivo em relação a isso ou não? Não, acredito que o preço do combustível, porque a taxa cambial, apesar da taxa cambial ainda estar no Brasil, em comparação aos países da América Latina, a gente está muito descolado. A gente deveria ter um dólar mais em conta, deveria ter um combustível mais em conta. Mas a instabilidade política, a questão de eleição, tudo isso gera muita desconfiança nos investidores. Então, acredito que a gente, em questão de combustíveis, a gente deve manter os patamares de preço que a gente tem, com algumas variações, sobe um pouco, daqui a pouco desce. Teve agora uma pequena redução, daqui a pouco vai subir de novo, então vai manter nesse patamar, acredito. Tá, se você fosse, claro, de forma muito genérica também, mas assim, para o governo federal dever de casa deveria ser, no mínimo, feito aí para 2022 a gente ter reflexos mais positivos de todo esse cenário. Existem duas formas da gente melhorar os indicadores econômicos, conter a inflação, né? Um remédio amargo, que é a taxa de inflação, que é o que o governo já está fazendo, porque o Banco Central é independente e faz, mas o principal remédio seria a redução dos gastos do governo, né? A gente tem que entender o governo como sendo uma família. A família recebe um salário e ela precisa gastar dentro daquele salário para não se endividar. O que acontece no Brasil é que a gente
recolhe bastante impostos, mas a gente gasta mais do que o que a gente recolhe. Então a gente precisa fazer uma redução nos gastos do governo, que isso impacta realmente nos indicadores macroeconômicos. Eu acho que dentro da Mas perspectiva... em que áreas, num momento delicado como esse, por exemplo, do ponto de vista social, que se exige ali um cuidado maior, em que áreas você acha que eu o acredito governo que pode mexer? A questão social não é um fator importante para se mexer, porque ela ajuda na renda das famílias, ajuda no consumo, esse é um fator propulsor. É no custo mesmo Brasil, o custo de manutenção da máquina pública, né? Esses custos Seria a gente enxugamento precisa... de privilégios e cortes mesmo, no isso custo. mesmo, é isso mesmo. Eficiência na gestão, né? Veja, o governo ele sempre corta num indicador que é muito crucial para o futuro, é no investimento, né? Cada ano que passa, o investimento ele vem diminuindo. E, na verdade, deveria ser o contrário. Porque ele gera emprego. É né? ele que no futuro vai voltar o dinheiro para o governo, né? E realmente se aumenta o custo da máquina pública e se diminui o investimento. Esse seria o primeiro movimento. Esse é o primeiro movimento. O segundo, né? você falou o quê? O segundo movimento é realmente reforçar as políticas com as empresas de incentivo, de atração de investimentos, para que possa gerar empregos e aí, consequentemente, fazer a roda da economia girar, né? É muito interessante, um fato importante, apesar do Brasil viver esse cenário, é importante a gente pontuar que a Paraíba, ela parece que uma ilha de prosperidade dentro do Brasil, Vou querer né? falar sobre isso porque recentemente, inclusive, saiu uma indicação de que o PIB, a projeção para o PIB paraibano é o maior entre os estados brasileiros. A Paraíba teria ficado com esse primeiro. Quero que você explique um pouco sobre isso aí para a gente falar. A gente vai rapidinho para o intervalo comercial, volta conversando aqui com o Guilherme Fontana, que é economista. Rapidinho, um minutinho, a gente volta aqui para falar de economia e fazer aqui algumas projeções para 2022.